Olá, nós estamos começando mais uma edição do nosso programa Batom e Bate-Papo. E tenho aqui comigo essas duas mulheres incríveis, as incríveis, a pastora Dalva e também a pastora Valéria, para a gente conversar com vocês mais uma vez. Sejam bem-vindas. Obrigada, pastora. Obrigada pelo incrível. É verdade. Gostou do incrível? Gostei demais. As incríveis discípulas? As incríveis. Bem, hoje nós vamos falar sobre o Evangelho. O tema do nosso programa é o Evangelho completo, que precisa ser pregado. A gente vai comentar sobre isso e você vai ver como falar do Evangelho é algo tão grande, tão vasto e tão importante. Mas antes, eu quero pedir a Valéria para deixar para você aqui como que você pode assistir esse programa, ok? Onde ele é transmitido, para que você possa, caso você não consiga, assistir depois. Nós temos várias maneiras de você participar conosco dessa edição do Batom e Bate-Papo. Na Rádio Vinha, FM 91.9, aos sábados, às 10 horas da manhã. E também no domingo, 8 horas da manhã. E na quarta-feira, à noite, às 20 horas. Você também pode acompanhar pelo YouTube, no canal da pastora Márcia Silva, sábado, às 10 horas. E ele é transmitido também no Instagram. Você pode ir lá ver, você sempre vai ver o sinal. Quando ela entrar, você vai acompanhando e poderá ser também encaminhado para o YouTube. A sua participação é sempre muito importante para nós. É verdade. Olha, nós fazemos isso para que a gente possa não apenas usar os meios de comunicação que nós já temos, mas que você também possa ter opção. Às vezes você quer ouvir novamente, às vezes você quer mandar, enviar para alguém, sugerir. Então fica aqui a dica, ok, dessas opções onde nós transmitimos o programa Batom e Bate-Papo. Bem, nós vamos então dar a nossa introdução aqui com os nossos cartões, né? Vou pedir a Dalva e a Valéria também para fazer isso. Vamos começar com uma historinha aqui, para a gente falar sobre esse tema de uma maneira assim mais prática. O Evangelho completo que precisa ser pregado. Quem vai contar a história para a gente hoje? Eu vou contar a história, pastora, Okay. Sobre esse Evangelho completo. Certa vez, 2 agricultores precisavam de um milagre de Deus. E os 2 foram orar. Mas depois de orarem, apenas um deles saiu e foi arar a terra. Dias depois, Deus ouviu a oração e enviou a chuva. Mas apenas um deles, é claro, obteve o milagre. Qual deles recebeu o milagre? Qual deles é você? Não basta apenas orar pela salvação das pessoas. Nós precisamos pregar o evangelho completo para elas. Amém, é verdade. Gostei dessa história. Eu também. E aí, Valéria, o que a gente tem aí no nosso cartão azul hoje? No nosso cartão azul, nós temos a palavra escrita. A palavra escrita. E ela hoje vai de encontro ao seu coração, ela vai se tornar uma palavra rema. Na verdade, lá em Colossenses 1,13, diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Glória a Deus. Olha, esse versículo é muito poderoso. Verdade. Nós falamos aqui dessa história e a gente pode até comentar, já começar falando sobre ela. Porque, de fato, a salvação ela é fruto de oração, mas também de pregar o Evangelho. Sim. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o Evangelho completo, ou seja, nós precisamos falar todo o Evangelho. E a gente vai explicar isso aqui para você, para que aconteça esse milagre do versículo de Colossenses 1,13. Esse versículo aqui que a Valéria acabou de ler, né? A Bíblia fala que ele nos transportou, ou seja, aqueles que já foram salvos em Cristo, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, alguma coisa acontece na hora que a pessoa é salva. Verdade. Então, é algo sobrenatural, que só Deus pode fazer. Contudo, qual é a nossa parte aqui? Nós não podemos salvar a pessoa, convencer a pessoa, nem de pecado e nem a respeito da salvação. Mas nós precisamos orar e precisamos pregar, né, esse evangelho completo. Queria já começar com esse conceito aqui, Valéria, você que
poderia falar isso para gente? Essa expressão, o evangelho completo, o que realmente significa? Bom, pastor, acho que o próprio nome já disse, é algo na sua totalidade. Não é apenas uma parte, é um evangelho que não está sendo ali pregado de maneira parcial, né? Uhum. Como a senhora mesmo disse, no começo do nosso bate-papo, o evangelho tem muitas ênfases, mas todas elas são bíblicas, né? Sim. Então, nós vamos falar desse evangelho completo hoje, que nós, didaticamente, também biblicamente, podemos falar que é o evangelho da graça e o evangelho do reino. Amém. Olha, eu separei aqui um versículo, porque quando a gente fala evangelho completo, talvez você pense que tem mais de um evangelho. É importante deixar claro que não existe mais de um evangelho. Verdade. É apenas um evangelho. Uhum. Em Gálatas 1:8, o apóstolo Paulo diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Ou seja, ele está afirmando aqui que só existe um evangelho. Agora, esse evangelho completo é exatamente isso que você falou, Valéria. É o evangelho da graça e o evangelho do reino. Sabe que por muito tempo eu ficava pensando, gente, mas por que evangelho do reino? E eu não entendia realmente qual era o conceito, a aplicação disso. Hoje, é claro, né, eu consigo entender. E é isso que a gente quer falar para você aqui. Então, a Bíblia, ela cita exatamente essas duas expressões, né? Evangelho da graça. Uhum. E eu queria que a gente lesse aqui, porque às vezes o ouvinte assim, nunca parou para pensar. Uhum. A gente fala tanto evangelho, pregar o Uhum. evangelho, e essa expressão é tão comum, né? É verdade. No nosso meio Sim. evangélico. E às vezes assim, nós não paramos para pensar o que é, o que significa na prática. Então vamos ler na Bíblia aqui, aonde fala essa expressão. Atos 20:24, pastora. Porém, ele diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém. Um testemunho de alguém que experimentou esse evangelho, né? Alguém que não merecia, Uhum. né? Alguém que tinha feito tantas coisas, né? Até mesmo contra o povo de Deus. E aqui ele está dizendo: eu sou um ministro do evangelho, dessa graça que eu recebi. É verdade. Olha, essa parte aqui sobre o evangelho da graça é algo tão poderoso, porque é claro que quando nós pregamos o evangelho, e nós estamos falando para a pessoa a respeito do amor de Deus, nós estamos apontando para aquilo que Cristo fez na cruz. Isso. E é isso de fato que toca a pessoa. Ele está falando do perdão dos pecados, Do do que ela amor de Deus precisa, por né, ela, pastora? que ela é amada, né? Toda essa mensagem da graça é importante que a pessoa ouça. Então, assim, na minha infância, por exemplo, na minha adolescência, eu ouvi muito, eu cresci na igreja, então eu ouvi essa parte. Mas eu não ouvi todo o evangelho. Porque assim que saía, pregava a graça, aí depois já entrava na lei. Era rápido. Era muito rápido a transição. passagem. Mas é tão importante nós falarmos da graça, porque a obra de Deus não é apenas nos salvar, a obra de Deus é nos transformar. Você não é transformado na hora que você converte. É verdade. É verdade. Agora, esse evangelho da graça, ele tem poder de salvar e de transformar. Aleluia. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso aqui. Valéria também e Dalva. Nós afirmamos isso, que o evangelho da graça, ele é poderoso para te salvar e para te transformar. Agora, por quê? Por que esse evangelho tem esse poder? Por que a graça tem esse poder? Pastor, existe um poder que acontece dentro de nós, o versículo de Colossenses que a senhora começou lendo. Nós somos transportados. Não é uma questão de eu me esforçar para ser transportado. O Senhor me tira de uma condição, de um reino, e me leva para outro. Quando eu me converti, eu experimentei de uma forma tão preciosa, porque assim, eu não senti nada na minha conversão. Não foi uma conversão assim que eu chorei muito, Caiu. Não tive nada. Eu fui lá na frente, aceitei Jesus e fui embora para minha casa. E aparentemente estava tudo igual. Eu não senti nada transformado. Nem um arrepio. Nada. E sabe o que aconteceu? De fato,
eu fui transportado de um reino para outro. Porque a hora que eu voltei para minha casa, eu era outra pessoa. Eu não gostava mais das mesmas coisas. Você tinha uma percepção. Eu percebia que eu tinha mudado, mas eu não sabia explicar o quê. Porque eu era, né, Mas esse convertida. processo de transformação com certeza começou ali. Começou ali. Então, essa questão da transformação íntima, né? Eu acho isso muito poderoso, porque o Evangelho da Graça, ou a graça de Deus, ela tem poder de nos transformar, né, Valéria? Sim. E não essa mudança de comportamento. É. Não adianta você falar para a pessoa que se converteu, falar, ó, a partir de agora, você não pode fazer isso, isso e isso. Tentar mudar o comportamento dela. Até porque o exterior é com o tempo. Porque isso não funciona. Eu falo de experiência própria. Então, eu tentava mudar o meu comportamento, mas muitas coisas eu não conseguia manter, não conseguia ser boazinha, não conseguia acertar 100%. E chegou um ponto que eu tive que falar assim, gente, não funciona, eu não consigo ser crente. Por quê? Porque a transformação é também pela graça. É verdade. Não é? Totalmente. É a graça que gera transformação interior e não mudança de comportamento. Exatamente. Sim ou não, Valéria? Sim, pastora. Eu tive uma experiência um pouquinho diferente da pastora Dalva. Quando eu entreguei ali minha vida para Jesus Cristo, eu tive uma experiência assim, foi uma contrição no espírito, parece que eu comecei a ficar com vergonha de tudo aquilo que eu pensava e que eu achava que realmente era bom e que agradava a Deus. Eu me lembro direitinho, eu realmente chorei muito, embora ali eu não sabia explicar o porquê que eu estava chorando, mas eu fiquei tão constrangida no meu espírito, e foi numa ocasião assim, onde o meu esposo estava enfermo no hospital e a pessoa pregou o evangelho para mim. E pregou um evangelho, pastora, com poder. Porque a hora que ela falou a palavra, aquilo entrou igual uma espada. E eu falei, Senhor... Então eu comecei a ficar com vergonha de Deus e eu não sabia explicar por quê. Eu acho assim, realmente... Já é a ação do Espírito Santo, Foi né? a ação do Espírito ali naquela hora. É verdade. Mas não foi toda a obra de Deus na minha vida. Foi apenas um primeiro passo. E eu comecei a perceber que, aos poucos, aquilo que eu gostava, eu fui deixando de gostar, né? Eu já contei esse testemunho e as pessoas riem. Mas eu gostava de jogar baralho, eu gostava de novela. E ninguém falava para mim, é errado. Para de jogar baralho, para de ver novela. Mas aquilo foi deixando de ter encantamento, entendeu? E eu falei, não, parece que eu não quero mais. E começou a vir devagarzinho, conforme eu ia ouvindo este evangelho. O perdão dos pecados, o amor de Deus. Então, nós precisamos continuar pregando o evangelho da graça, mesmo depois que a pessoa se converte. Sim, é necessário. Eu queria falar de uma maneira bem clara aqui sobre essa diferença. Sim. Que a Bíblia fala evangelho da graça e evangelho do reino. Esses dois se completam. É por isso que nós estamos falando sobre pregar o evangelho completo, a graça e o reino. Sim. Agora, qual que é a diferença do evangelho da graça e o evangelho do reino? São ênfases diferentes, né? Exatamente. Então, o que a gente poderia explicar aqui de uma maneira bem sucinta, né, para o nosso ouvinte? O evangelho da graça é o perdão dos pecados, são as bênçãos que você recebeu à hora da cruz, que você aceita pela fé. O evangelho do reino é manifestar as obras do reino na terra. Amém, é verdade. Amém? Tem aqui um versículo. Em outras palavras, é subjugar o diabo. Subjugar. E desfazer as obras do diabo. Desfazer as obras do diabo e manifestar o poder de Deus. Agora você percebe que quando você está pregando, muitas vezes, não é sempre, muitas vezes as duas coisas acontecem. Você está pregando o amor de Deus, você está falando da graça de Deus em te salvar, você está falando ali de João 3,16, que Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê seja salvo, não pereça. E às vezes a pessoa fica ali opressa, e você ora com ela é liberta, e aí ela vem, né, recebe Jesus. Então, assim, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Sim. Você não tem que escolher um ou outro. Né? Não. Mas é importante a gente falar sobre isso. O evangelho da graça está ligado àquilo que Jesus fez na cruz. E o evangelho do reino? O que é o evangelho do reino? Manifestar poder. Subjugar o império das trevas. Posso ler aqui um versículo? Claro. Lá em Mateus 12, 28, diz o seguinte: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, na verdade, quando que é chegado o reino? É quando há um governo de Deus na terra, quando há manifestação do poder de Deus. E uma dessas
Manifestações é a libertação de espíritos imundos, de demônios, né? Nós temos essa experiência ali no encontro com Deus, até mesmo no encontro com Deus com crianças. De vez em quando nós encontramos crianças possessas, né? Crianças que estão ali com espíritos imundos, e nós confrontamos aquele espírito imundo debaixo do poder de Deus. Por quê? Porque nós temos a autoridade da posição, nós agora estamos no reino dos céus, porque nós somos transportados, mas nós também temos ali a autoridade do evangelho do reino. E engraçado que Jesus, ele mesmo diz, né, que nós seríamos testemunhas dele, né? Quando ele ali, em Atos, ele falou, e sereis minhas testemunhas. O que é testemunhar de Cristo? Não é só falar que ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Na verdade, é fazer o que ele fazia. E todo o ministério de Jesus era cura, era libertação. Jesus, ele libertava, ele curava. Então, isso na verdade, essa palavra testemunhar, ela tem esses dois lados. Porque quando você vai testemunhar, você tem que falar a respeito. Sim. Então, você fala, mas você fala não apenas aquilo que você ouviu, mas aquilo que você viu. Isso. Então, nós somos testemunhas quando nós falamos e pregamos a palavra escrita. Sim. Aquilo que Jesus disse, aquilo que a Bíblia diz. Mas nós também somos testemunhas quando nós vemos as obras de Deus. E aí você diz, não, realmente eu vi. Então, Deus tem poder para curar. Muitas pessoas, às vezes, ela não crê na hora que você prega sobre o amor de Deus, a graça de Deus. Mas, às vezes, quando ela vê alguém na casa dela que foi curado, aí ela converte. Não é verdade? Então, esse testemunho tem esses dois lados. Falar é importante, mas manifestar também as obras de Deus também é importante. No ide de Jesus, pastor, ele falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, curando. Então o Senhor já deu a dica, vocês têm que ir manifestar poder, né? Aquilo que eu fiz, vocês também farão. Obras maiores vocês vão fazer. Então eu acho que hoje a igreja, muitas vezes, na hora de orar com o enfermo, existe aquele temor, né? Será que haverá cura? Mas o Senhor já disse, impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É verdade. Haverá manifestação. Creia e manifeste o reino. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre essa questão, né? Porque quando você compreende o evangelho da graça e o evangelho do reino, isso gera fé. Sim. Isso gera fé para você falar a respeito da obra da cruz. Isso gera fé para você orar com os enfermos. Qual o versículo que você leu mesmo, Valéria? Mateus 12, 28. 12, 28. Tem um versículo que fala aqui, lê novamente, por favor. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Essa expressão é chegado o reino de Deus. Eu gosto muito dela, porque onde que Jesus chegava, ele falava isso. É chegado o reino. Ou seja, eu cheguei. Quem que chegou na verdade? A pessoa de Jesus. Mas ele afirmava isso. É chegado o reino. Porque onde há a presença de Deus, há a manifestação do reino de Deus. E a Bíblia fala que Jesus, ele pregava, ele ensinava, mas depois ele curava. Exatamente. Então todos ali era a pessoa, era a graça em pessoa e era o reino em pessoa. Isso é muito poderoso. Pastor, e também eu gosto muito de uma expressão que tem na Bíblia, que fala a respeito da salvação. Lá no original é sozo. A salvação é um pacote, não é só o evangelho, é um combo, né? Porque a pessoa não é salva só ali, liberta do império das trevas. Não, salvação ela é cura, salvação é perfeição, salvação é preservação, salvação é libertação. É verdade. Então, assim, é tudo isso. Nós não precisamos ficar aquém, pastora. Quando você foi salvo pela fé para as boas obras. E a Bíblia fala, pastora, que a salvação, ela é o poder de Deus para todo aquele que crê. O evangelho. O evangelho é a salvação para todo aquele que crê. É o poder de Deus manifesto. Precisa crer nisso. No primeiro momento, eu preciso crer. Para manifestar, eu preciso também crer. Claro, quem prega tem que crer. Se você vai pregar o evangelho, você tem que crer que o evangelho é poder de Deus. Exatamente. Recentemente, me perguntaram a respeito, porque nós
pregamos o evangelho para as crianças. E quando eu ouço uma pergunta assim, eu já entendo que existe por trás ali uma teologia. Isso. Porque a teologia de muitos é diferente das de outros, né? Sim. Então, se a sua teologia, a teologia que você acredita, é que não é necessário pregar o evangelho para crianças, porque as crianças nascem salvas, então você não vai pregar. Mas nós não cremos assim. Nós cremos que toda pessoa precisa ter uma experiência com Deus para que ela seja salva. E nós cremos também que isso é fato e todos precisam concordar. Que em algum momento a criança ela vai ter consciência do bem e do mal. Sim. Em alguma idade ela vai ter consciência do certo e do errado. E ela também vai ter consciência de pecado, não é? Vai. Qual idade? Nós não sabemos. Justamente porque nós não sabemos e ninguém pode afirmar, é que nós então pregamos o evangelho para as crianças desde cedo. Porque aí elas terão uma chance de receber e de serem salvas ainda na infância. Não é melhor assim? Agora, muito melhor. Você já percebeu também que quando a gente vai pregar o evangelho para uma pessoa que nunca ouviu, às vezes ela tenta desviar do assunto, né? Sim. Então ela começa a falar, não, mas a Bíblia foi escrita por homens. Então assim, ela sai fora. Eu já conheço Jesus. Mas é importante a gente saber também que mesmo que essa pessoa tente desviar para um outro assunto, mantenha o foco na graça. Amém. Mantenha o foco no evangelho da graça, falando do amor de Deus, falando aquilo que Jesus fez. Aponta para Cristo, entendeu? Tira o foco das pessoas. Mas tem muitas igrejas. Tá, é igual uma criança. Você está contando a história para ela, no meio da história ela muda de assunto. Né? Aí você fala, sim, ok. Então vamos voltar para a história? Você conduz. Então, quando você está evangelizando, é muito importante que entenda isso. Verdade. A graça de Deus e o reino são duas ênfases diferentes, mas que fazem parte do mesmo evangelho. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Porque há muita coisa para a gente falar aqui. Pastora, Quero deixar vocês assim livres para isso. Testemunhar, contar uma experiência. Quando nós falamos de manifestar o reino, eu percebo que às vezes nós achamos que as crianças também não manifestam o reino. Elas não têm condições de orar com o enfermo, de expulsar um demônio, né? Eu já vivi muito isso de pessoas que não creem nisso. Mas recentemente, uma das nossas células, uma das crianças, o pai estava enfermo e não foi na célula de adulto, mas ela quis ir na célula de criança. E ela voltou para casa. Quando ela voltou, ela falou para o pai dela, eu já fui na célula, nós já oramos pelo Senhor e agora eu vou orar com imposição de mãos. Quantos anos? 3 anos. Ela já frequenta a célula, foi com a mãe. E ela chegou, orou, impôs as mãos e saiu, e foi brincar. E ela voltou e o pai estava deitado ainda. Aí ela falou assim, por que o senhor ainda está deitado? Eu já orei com o senhor. Levanta. Levanta, né? Você tá, Levanta e anda. Aí o pai dela disse que ficou tão constrangido com a fé dela que ele se levantou. Ele disse que ainda estava sentindo alguma coisa. Ele disse que se levantou, mas ele disse que na hora que ele levantou, ele falou que parou de sentir tudo que ele estava sentindo. Parou os sintomas. Parou os sintomas, porque ele foi constrangido pela fé de uma criança. Olha só, é a fé que gera isso. Isso é muito poderoso. É a fé que leva a pessoa a ser salva, é a fé que leva ela a ser curada, tudo isso. Agora é interessante, né, a gente abordar sobre essa questão de falar do evangelho da graça e do reino. E também pregar o mesmo evangelho para as crianças, né? Porque é claro que quando nós falamos que nós precisamos pregar o evangelho completo, que é o evangelho da graça e o evangelho do reino, nós estamos nos referindo a todas as pessoas, independente da idade. Exatamente. É pregar para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, né, para o idoso. Então nós pregamos para todos, porque é o mesmo evangelho. Agora, esse evangelho, essa criança ouviu o evangelho do reino. Sim. Porque se ela ouviu o evangelho e ela creu que ela podia orar essa aí, e aquela pessoa, o pai dela, ia ser curado, isso é o evangelho do reino. Ela compreendeu. Isso é o que Jesus está falando. Agora, isso é tão importante porque Jesus mesmo afirmou em Mateus 18 que
as crianças fazem parte do reino. Sim. Agora, pense uma coisa. Se as crianças fazem parte do reino, como que elas não podem ouvir a respeito do reino? Sim. Porque é muito comum as pessoas Tem falarem, coerência aí. pastores às vezes falam, não, nós não pregamos o evangelho para as crianças, porque elas não têm condições de Entender. entender a obra da cruz. Uhum. Mas Jesus falou que elas fazem parte do reino. Se Jesus falou, elas então podem entender o reino. Sim. Nós não estamos nos referindo aqui a coisas teológicas difíceis, mas o básico. Não é verdade, Valéria? Sim, a criança Agora, muitas consegue vezes nós não compreender. pregamos nem para o adulto, nem para o jovem, nem para a criança. Queremos pregar só aquela salvação baseada em ser liberto do inferno. Aceita Jesus, você vai receber vida eterna e vai ser livre do inferno. O que você acha sobre isso? Você acha que ainda é pregado esse evangelho raso? Eu creio que sim, pastora, infelizmente. Até porque o tempo é remido e nós temos que pregar um evangelho completo e não o evangelho raso. E outra coisa, tem pessoas que acham também que, já que nós estamos falando tanto da graça, eu já fui inquirida. Vocês falam que é pela fé, pela graça, então para que obras? Por que eu tenho que ter obras? Eu estava lembrando de um versículo, até eu separei ele aqui enquanto vocês estavam falando. Boa pergunta essa, por que tem que ter obras? Exatamente, porque Jesus preparou de antemão para que andássemos nelas. A palavra porque Jesus do Senhor também diz, tinha obras. Exatamente. Jesus pregava, mas a ele palavra também do tinha Senhor obras. diz em Efésios 2:10 o seguinte: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, assim, já foi preparado para nós essas boas obras. Jesus preparou de antemão. Nós não somos salvos pelas obras. Claro. Mas nós somos salvos para essas boas obras. Para manifestar as obras. Exatamente. Para manifestar o E reino outra na coisa, terra. nós falamos que o evangelho do reino, ele é para subjugar o inferno. Sim. Exatamente. Como que você subjuga o inferno? Subjugando Desfazendo as obras do diabo. Para isso através de manifestou cura, o Filho de Deus. através de libertação. Exatamente. É assim, através dos milagres. Então, isso é pregar o evangelho do reino e manifestar as obras de Deus. Eu gosto demais dos versículos de João que a gente está sempre lendo nos encontros e evangelizando as crianças, né? Que fala, João 10:10 fala, né? Que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Sim, mas que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E vida em abundância. O que é vida em abundância, gente? Vamos trocar em miúdos. A gente não tem o reino. É o reino. É a manifestação do reino de Deus. E outra coisa, a vida eterna já começou, pastora. Pois é, nós temos que entender isso, você que está nos ouvindo. Manifestar o reino é manifestar as obras de Deus. Isso. Nós estamos aqui nessa terra para isso. Exatamente. Se não for para isso, se fosse só para ser salvo, poderíamos ter subido já para o céu, estar com Cristo. Não, nós estamos aqui para um propósito. Amém. Para pregar, para que outros possam conhecer o amor de Deus. Isso. Mas também para desfazer as obras do império das trevas. Isso. Nós não estamos debaixo desse império das trevas. Nós hoje fazemos parte do reino do Filho do seu amor. Aleluia. Que é o que a Bíblia afirma. Mas você não vai ficar aqui no reino só desfrutando. Desfrutando, vivendo de diversão, distrações. Não é isso. Não. Há um propósito. O propósito é que o evangelho seja pregado de uma forma completa. Agora, eu queria colocar aqui uma questão também que eu acho importante a gente comentar. Por que nós afirmamos, e nós afirmamos mesmo, estamos aqui hoje nesse programa afirmando isso, que a igreja precisa pregar o evangelho do reino. Por que é importante? Pregar o evangelho do reino. Como a Bíblia usa essa expressão muitas vezes. Eu vou ler aqui um versículo. Mateus 24:14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, sim, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Testemunho de novo. Exatamente. Então, pregar o evangelho do reino e dar testemunho a todas as nações significa você manifestar as obras. Isso. As obras de Deus, como Jesus fazia, em todos os lugares. Eu creio que quando você prega que Jesus cura, vai ter cura. Amém. Sim. Eu não tenho Se dúvida. você prega que Jesus pode realizar o impossível, vai ter milagres.
Nós temos E que pregar a verdade, né? E esse evangelho do reino, pastora, é ele que trará Jesus de volta. Pregar esse evangelho do reino, sabe? Então, manifestar o reino na terra. É o que o versículo que a senhora acabou de ler. Ao nós pregarmos esse evangelho para todo mundo e testemunhar as nações, então virá o fim. Então, Jesus voltará. Eu acho que muitas pessoas, elas creem o seguinte: eu preciso salvar. E muitas pessoas até pregam o evangelho da salvação, que é poder e que vai salvar. Mas depois ela deixa aquela pessoa, ela não consolida aquela pessoa, ela não leva aquela pessoa a entender de fato em que reino ela entrou, até para ela manifestar e para outra que acabou de se converter, manifestar o reino. Então, hoje nós temos muitos cristãos convertidos, que eles apenas ficaram na primeira etapa, a salvação. Eles foram salvos, mas não entenderam para quê. Pastor, é importante nós falarmos mesmo desse evangelho completo, que é o tema do nosso programa hoje, porque nós somos salvos pela fé, né? Mediante a pregação. E isso é graça, é muita graça, porque Jesus fez tudo lá na cruz, você não teve que fazer nada. Mas você sabe que é a graça que gera fé? Fé para as obras, porque se eu sei que os meus pecados estão perdoados, eu tenho fé para orar pelo outro. Se eu sei que eu estou em paz com Deus, se nada me argui a consciência, se eu não estou debaixo de acusação, porque eu fui liberta, fui salva, fui transportada, eu posso orar pelos enfermos. Eu tenho fé até para ministrar o batismo do Espírito Santo, porque não depende de mim. Sim. Mas eu tenho que crer que essas obras acompanham aquele que crê. Né? E outra coisa que eu queria até concluir falando isso aqui. A Bíblia diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra, ele a deu aos filhos dos homens para sujeitar, para governar e para dominar. Como que nós vamos sujeitar e dominar? É através da manifestação do reino de Deus. Eu acho que para crer também, pastor, eu tenho que crer que eu já fui transportada. Você já está no reino. Eu já estou no reino. Eu ainda não fui para o reino, mas eu já fui transportada para o reino. Porque eu acho que tem muitas pessoas que falam: não, um dia eu vou estar no reino. Não, eu já estou no reino. Um dia eu vou reinar com Cristo. Um dia, eu já reino hoje. Só reina com Cristo no milênio quem já reina hoje. É verdade. Isso aí já é um assunto para outro programa. É verdade. É governo. Mas essa é uma verdade. Então, se você quer reinar com Cristo no milênio, você tem que começar reinando hoje. É verdade. Ok? Então, é muito importante nós falarmos isso, e a ênfase hoje aqui é isso mesmo, o evangelho completo, que é o evangelho da graça e o evangelho do reino. Então, quando nós estamos pregando, nós fazemos isso o tempo todo. Nós falamos da graça de Deus, porque a graça, ela nos salva, ela nos transforma. Nós não podemos ser salvos e nem transformados pela nossa força, pela nossa vontade própria, e nem pela nossa própria justiça, mas é tudo pela graça. Mas o evangelho do reino é a manifestação. Então, nós precisamos também ver ali esta obra consumada. Não é apenas apontar para a obra consumada na cruz, mas ver na nossa vida. Crer nisso. Quero encerrar aqui deixando um testemunho de uma criança, né, minha netinha de 3 anos. Certa vez ela teve que fazer uma cirurgia, quebrou o braço e teve que fazer uma cirurgia de emergência. E eu lá no hospital falei com ela, falei: eu vou orar com você. E você vai entrar, Jesus vai entrar com você. E você não precisa ter medo. E ela disse assim: eu sei, porque Jesus morreu e ressuscitou. Eu creio que isso mostra a importância de nós falarmos desse evangelho completo, o evangelho da graça e do reino. Mas para que você possa ter mais clareza sobre isso, nós vamos continuar falando ainda nesse programa. Nós vamos dar um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho com uma palavra sobre o tema de hoje do nosso programa, que é o evangelho completo que precisa ser pregado. Até daqui a pouco. Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response. Bem, estamos de volta
para concluir o assunto que nós estamos falando hoje, do tema, o Evangelho completo. Por que nós precisamos pregar esse Evangelho? Então, nós comentamos aqui que existe apenas um Evangelho. Lá em Gálatas 1:8, o apóstolo Paulo afirma que não existe outro Evangelho, apenas um Evangelho, ok? Contudo, quando nós falamos do Evangelho completo, nós estamos falando do Evangelho que tem ênfases diferentes. Porque a Bíblia, ela menciona dois termos, o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. Talvez você já leu, mas você nunca percebeu isso. Então, o que nós queremos hoje aqui é mostrar para você que esse Evangelho, ele precisa ser pregado. Porque é através do Evangelho, do Reino, que Jesus vai manifestar na Terra o seu reino no milênio. Então, nós não podemos ficar apenas pregando um Evangelho raso, que não gera transformação nas pessoas, que não manifesta as obras de Deus, ok? Então, deixe-me fazer aqui uma recapitulação de tudo que a gente conversou no Batom e Bate-Papo, ali no nosso bate-papo, né? Batom e Bate-Papo ainda está acontecendo. E eu quero fazer para você algumas perguntas e respondê-las, justamente para ajudar você. Nós lemos, a princípio, o versículo de Colossenses 1:13, que diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, aqui está uma afirmação do que acontece no novo nascimento. Nós somos transportados do império das trevas, que está falando aqui do governo maligno sobre o mundo, aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Então, nós somos removidos desse governo, desse império, e o diabo não tem mais poder sobre nós. Nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Olha, isso aqui não é algo físico, é espiritual, ok? Então, é claro que você continua sendo a mesma pessoa, seu corpo não muda, sua aparência, sua voz, seu endereço, tá certo? Mas no mundo espiritual muda. O que muda? O governo. Antes você era governado por aquele que governava o império das trevas. A Bíblia chama império das trevas. Olha que nome terrível. É porque tinha trevas, não tinha luz. Mas você agora foi transportado para o reino da luz. Então, quem governa agora aqui é Cristo. Então, esse reino tem outras regras. Então, o diabo não tem mais poder sobre a sua vida, ainda que ele vai tentar dizer para você que tem, ok? Então, a primeira coisa que você precisa entender é isso, ok? Que existe dois reinos, só tem dois reinos. É o império das trevas e o reino de Cristo. Só existem os dois, ok? Então, ou você está num, ou você está no outro. Não é isso que nós queremos pregar para as pessoas. Estou falando apenas para você como crente. Então, os crentes precisam saber dessa verdade. Quando você vai pregar para alguém, você precisa falar do Evangelho da Graça, do Evangelho do Reino também, ok? E eu vou responder para você aqui 4 perguntas. Deixa eu conferir aqui se são 4 mesmo. E bem rápido, tá certo? 4 perguntas, para que você possa ficar craque em pregar o Evangelho. Por que eu vou fazer em forma de perguntas? Você sabe que Jesus também, quando ele queria ensinar algo para os seus discípulos, ele fazia perguntas. Então, às vezes ele falava assim: quem dizes o povo que eu sou? Justamente porque ele queria que os discípulos raciocinassem, pensassem. E aí ele entrava então ali com o assunto, com aquela pergunta e ensinava a respeito do reino. Eu vou fazer aqui perguntas para você, ok? Então, a primeira pergunta: o que é o Evangelho da Graça? Se a Bíblia menciona o Evangelho da Graça, o que é esse Evangelho? Eu vou ler novamente para você o versículo que nós lemos, porque talvez você não ouviu. Atos 20, 24. Olha só, Atos 20, 24 diz
Exatamente assim. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, aqui está falando o evangelho da graça. Esse evangelho da graça diz respeito à salvação, diz respeito a tudo que Jesus fez por você na cruz. O perdão dos pecados, o sangue de Jesus, o amor de Deus por você, todas as bênçãos de Deus na sua vida, ok? Então, está incluído tudo. Então, esse evangelho da graça é o evangelho que nós pregamos para que a pessoa possa se converter. E é importante a gente saber porque o evangelho da graça, ele não apenas nos salva, mas ele também nos transforma. Uma vez que você crê que a salvação é pela graça, você recebe Jesus e você se torna agora filho de Deus, ou como eu falei, lá em Colossenses 1,13, diz que você é transportado do império das trevas para o reino do Filho, ok? Então, uma vez que você agora está no reino do Filho, o que acontece? Você precisa ser transformado. Antes, você estava acostumado a comer as comidas lá do império das trevas. Agora você vai mudar a sua dieta. Então, você vai aprender a se alimentar da palavra, você vai aprender a orar, você vai mudar a maneira como você enxerga as coisas, seus conceitos. Então, é um processo de transformação. Mas esse processo de transformação é também pela graça, porque ninguém consegue mudar a si mesmo. Então, é a graça que opera a transformação interior e não a sua mudança de comportamento no sentido de esforço, ainda que envolva ali a sua vontade própria. Mas ninguém pode dizer que agora você vai se tornar mais santo porque você faz ou deixa de fazer algo. Esse é um problema muito sério, porque muitas vezes nós pregamos o evangelho, pregamos a graça para ser salvo, mas depois alguns querem pregar a lei para que a pessoa seja transformada. É isso que nós chamamos sobre andar na lei. Não, é tudo pela graça. A salvação é pela graça e a transformação também é pela graça. Eu falei aqui, dei meu testemunho rápido, porque eu me converti, cresci numa igreja evangélica, meus pais já eram crentes, então a minha infância e minha adolescência, mas, embora eu cria na salvação pela graça, né, mediante a fé, eu recebi muita lei, eu aprendi muita lei, e na minha adolescência eu cheguei à conclusão que eu não conseguia ser crente, porque eu tinha que fazer muita coisa, eu não conseguia fazer, quando eu fazia uma, eu falhava na outra, e sempre havia exigências, né? Então, a lei é assim, mas você não fez isso, mas você não orou, mas você não leu a Bíblia, mas você não foi no culto, mas você não fez isso, mas você tem que fazer. E isso gera o quê? Condenação. Quanto mais você quer acertar, mais você erra. Então, o que nós temos que entender é, Deus quer que você seja transformado? Sim, mas quem transforma é Ele, não você. Então, esse evangelho da graça, ele tem poder de nos transformar. Quanto mais você ouve a respeito da graça de Deus, mais você é transformado. Por quê? Por que acontece isso? Porque você aprende a colocar os olhos em Cristo e não em você. Quando você põe os olhos em Cristo, aí Ele transforma você de dentro para fora. Isso não é poderoso? É muito poderoso. Agora, o que é o evangelho do reino? Então, nós estamos falando que temos que pregar o evangelho completo. Que evangelho completo é esse? O evangelho da graça e o evangelho do reino. Então, o evangelho da graça diz respeito à salvação, às bênçãos de Deus para nós. Mas o evangelho do reino diz respeito a subjugar o diabo. E a primeira área que você tem que subjugar o diabo é na sua vida. Então, nós não estamos falando aqui só de expulsar demônios, isso também, mas é na sua vida. Então, você não vai permitir mais que o diabo dita as regras na sua vida. Não, é você que dita, de acordo com a palavra.
Então, se o diabo está acostumado a gerar na sua mente pensamentos, você não é amado, ninguém gosta de você, agora você não vai aceitar mais isso. Você vai subjugar. Como? Declarando, eu sou amado de Deus. Ah, eu não estou me sentindo amado. Não importa o que você está sentindo, importa o que a Bíblia diz. Percebe? Então, o evangelho do reino é para manifestar o governo do rei. Quem é o rei? Jesus. Então, é para manifestar o governo dele. Ele governa. Nesse novo reino que você está, ele governa. Tá certo? Então, isso é muito poderoso quando você tem essa compreensão. Lá em Mateus 12, eu quero ler aqui para você esse versículo, Mateus 12, 28, diz assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quem falou isso? Jesus. Então, foi Jesus que afirmou que ele, onde ele chegava, o reino de Deus era manifesto. Então, isso é muito importante para nós, porque se hoje eu estou em Cristo, quando eu chego, é chegado o reino. Ou seja, a manifestação de poder. Se você é luz, você chega num lugar, num ambiente de trevas, então é chegado a luz, porque você está em Cristo, Cristo é luz. Então percebe? O evangelho do reino é para subjugar Satanás. E foi Jesus que disse, se eu expulso o demônio, o que eu estou fazendo? Estou manifestando o reino de Deus. Se eu, o evangelho do reino, se eu curo enfermos, eu também estou manifestando o poder de Deus. Agora, por que nós precisamos, terceira pergunta, por que nós precisamos pregar o evangelho do reino? Primeiro eu perguntei para você o que é o evangelho da graça, segundo o evangelho do reino. Terceiro, por que nós precisamos pregar o evangelho do reino? Bem, nós precisamos pregar o evangelho do reino porque Jesus pregava. É óbvio, simples assim. Olha Mateus 9,35. Estou lendo aqui para você alguns versículos. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Olha, Jesus pregava sobre o reino e manifestava o reino através de milagres. Então, nós precisamos pregar o evangelho do reino porque Jesus pregava. É o que a Bíblia está falando. Então, ele chegava, cidade, povoado, sinagogas, onde ele ia. Ele estava pregando. E o que ele pregava? Qual era o esboço de Jesus? Ele pregava sobre o reino. É isso que a Bíblia está afirmando em Mateus 9:35. Ok? Então, se Jesus pregava o evangelho do reino, e depois que ele terminava de pregar, o que acontecia? Tinha cura, tinha libertação, tinha milagres. Então, é porque nós precisamos também pregar esse evangelho, de subjugar e desfazer as obras do diabo e manifestar ali o poder de Deus. Como? Curando enfermos, libertando aquelas pessoas que estão opressas, realizando os milagres do Senhor. Amém? Então, esse é o evangelho completo que a Bíblia diz que nós precisamos pregar. Agora, nós precisamos pregar também o evangelho do reino porque nós fomos chamados por Deus para pregar esse evangelho. Vou ler para você um outro versículo aqui, ok? Muito importante. Lucas 4:43, Jesus afirma que ele foi enviado para esse propósito. Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus para as outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. Então ele falou, é necessário, ou seja, é importante. Eu preciso pregar o evangelho do reino. Aonde? Em outros lugares, em outras cidades, em outros povos, para outras famílias, nas escolas, nas ruas. Percebe? É necessário. Então, ele sabia da necessidade. E nós também fomos chamados para isso. Porque Mateus 24:14 diz, e será pregado este evangelho do reino
por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, Jesus falou que nós tínhamos que testemunhar sobre ele, pregando a graça, mas também pregando o reino. O testemunho, ele tem dois aspectos aqui muito importantes, porque essa palavra no original, ela significa que é algo que vai além de ouvir, mas algo também que você viu com os próprios olhos. Então, quando eu testemunho, eu falo. Testemunhar é falar aquilo que está escrito na Bíblia. É falar a respeito da obra da cruz. É falar o que Cristo fez por você e não o que você tem que fazer por ele. Ok? Então, quando eu prego o Evangelho da Graça, eu falo o que Cristo fez por mim e não o que eu tenho que fazer para ele. Tem muita gente pregando aí o que você tem que fazer para ser amado, para ser aceito. Não, esse não é o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é aquilo que ele fez por mim. Então é isso que nós temos que pregar. Mas testemunhar é também você falar daquilo que você viu. Então, quando você testemunha de uma cura que você recebeu, você está falando de um fato, de algo que você de fato foi abençoado, ou você viu. Um testemunho, por exemplo, de alguém na sua família. Então você conta, olha, estava assim, estava doente, estava nessas condições, nós oramos e a cura se manifestou. Isso é testemunhar, ok? Isso é o Evangelho do Reino. Percebe as duas coisas? Então, por isso que nós precisamos pregar esse Evangelho completo, porque aqui no texto de Mateus 24:14, diz que quando este Evangelho do Reino for pregado a todo mundo, para testemunho das nações, então virá o fim. Então, esse é o Evangelho que irá apressar a vinda do Senhor Jesus. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho do Reino. E a última pergunta que eu falei que eu ia fazer para você aqui é responder: como pregar o Evangelho do Reino? Então, como que eu posso pregar esse Evangelho? Eu já falei aqui para você algumas coisas, mas eu quero mencionar aqui apenas duas coisas importantes, tá certo? Você precisa falar do Evangelho do Reino na perspectiva de já estar no reino. Você já está no reino, porque a Bíblia afirma que aqueles que foram salvos, eles foram transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, quando você vai pregar o Evangelho do Reino, você tem que falar com essa perspectiva de já estar no reino. E não a respeito de um reino futuro. Esse reino futuro em que Jesus vai reinar na terra, ele é verdade, é real, isso vai acontecer. Mas o reino, ele já existe hoje, porque você já está nele, ok? Então, quando você vai falar do reino de Deus, você precisa fazer afirmações claras, bíblicas e verdadeiras. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus faz milagres. Porque quando você afirma isso, você vai ter fé para orar com os enfermos. Você vai ter fé para manifestar o reino de Deus, ok? É muito importante isso. Essa verdade do Evangelho precisa ser pregada. Agora, nós falamos aqui dessas duas ênfases, da graça e do reino. Porque você precisa entender algo. Lá em João 8:32, diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aplicando isso na sua vida. Normalmente nós aplicamos isso na vida de outra pessoa. Vamos aplicar isso na sua vida. Qual verdade que te liberta? A única verdade que liberta é a verdade que você conhece. Então, quando você conhece a respeito do amor de Deus e você tem convicção que você é amado de Deus, isso é libertador. Porque mesmo que você erre, mesmo que você peque, você não vai correr de Deus, você vai correr para Deus. Por quê? Porque você já conhece essa verdade. O amor dele não muda. O seu comportamento muda, mas o amor dele nunca muda.
ok? Então, a verdade que liberta é a verdade que você conhece, por isso que nós precisamos conhecer a verdade do Evangelho, para que nós possamos também pregar com esta convicção de alguém que já está no reino, de alguém que já está reinando com Cristo. Amém? Então, isso é muito poderoso, porque isso transforma a nossa vida. E hoje aqui o nosso alvo nesse programa, falar desse tema, o Evangelho completo, né, o Evangelho que precisa ser pregado, é porque não é uma questão apenas de você falar da graça e do reino. O mais importante aqui é você de fato crer. Porque se você crê, se você acredita, então o poder de Deus vai se manifestar. Ok? Eu não estou apenas mencionando, não estou apenas falando para você falar. Não, o mais importante é, você crê? Você crê que você foi transportado para um outro reino? Você crê nesse evangelho da graça? Você crê na mensagem da graça? Você crê na mensagem do reino? Se você crê, quando você for falar, com certeza haverá vida, haverá poder. Eu terminei aqui o nosso bate-papo falando, testemunhando a respeito de uma experiência que nós tivemos na nossa casa, da minha neta, que ela teve que fazer uma cirurgia aos 3 anos de idade, no braço, porque ela quebrou o braço, e ali, ao orar com ela, no hospital, eu falei para ela, olha, não precisa ter medo, Jesus vai entrar com você, Jesus está com você, e ela disse para mim, eu sei, porque Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Então, naquela hora, ela falou, ela exerceu fé. Em quê? Em algo que ela já tinha ouvido, mas que ela também tinha fé, ela cria naquela confissão. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. É interessante que depois desse fato na vida dela, hoje sempre que eu vou orar, às vezes eu falo, vamos orar? E aí ela pede para usar o óleo, porque eu ungi ela. Falei, olha, a Bíblia fala que a gente pode ungir. Esse óleo aqui significa que a unção de Deus vai curar você. Então, sempre que nós vamos orar agora, seja com uma pessoa ou outra na família, ela pede para orar e para usar o óleo. Por quê? Porque ela creu. Da maneira simples, como uma criança. Todos nós podemos crer. Crer na graça de Deus. Crer que a salvação envolve cura. Crer que nós podemos manifestar o reino de Deus, como Jesus fazia, pregando o evangelho e curando os enfermos de todas as enfermidades. Amém? Glória a Deus. Eu creio que esse é o evangelho que nós temos que pregar, porque o evangelho do reino é que vai trazer Jesus de volta. Amém? Glória a Deus. Deixe-me orar com você e abençoar você para que você possa ter luz dessas verdades que nós compartilhamos aqui hoje. Pai, eu quero nesta hora abençoar cada uma dessas pessoas que ouviram esta palavra, que creem nesta palavra. Espírito Santo, abra os olhos espirituais, para que eles possam compreender o evangelho da graça, para que eles possam crer e receber e serem salvos. Eu oro para que o Senhor possa abrir os seus olhos espirituais, para que eles possam conhecer e compreender o evangelho do reino e crer, Senhor, que eles podem subjugar as obras do diabo. Eu oro, Senhor Jesus, para que a sua fé possa crescer, para que a partir de hoje eles possam pregar o evangelho completo e manifestar as obras de Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você. A gente vai encerrar nosso programa aqui, mas a gente vai voltar a semana que vem. Até lá.